Paz do Senhor a todos, eu sou o apóstolo Rodrigo Godoy e hoje eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Nesse ambiente maravilhoso que nós estamos aqui, eu quero falar sobre Lucas capítulo 5, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Eu vou me conter por aqui, mas daqui a pouco eu vou continuar lendo. A Bíblia vai dizer que, passado alguns dias, tem um acontecimento sobre um ambiente onde Jesus se aproxima daquele ambiente e a multidão começa a apertar a Jesus, começa a pressionar Jesus por algum motivo lógico, que era ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós entendemos que carregamos algo precioso dentro de nós, que é a palavra do nosso Deus, a ordem do nosso Mestre, que é levar o Evangelho, nós entendemos que as multidões começam a nos seguir. Nós não precisamos de entretenimento para trazer pessoas para a igreja, não precisamos de grandes eventos para isso. Nós só precisamos conter dentro de nós a palavra do nosso Deus. Porque as pessoas apertavam a Jesus simplesmente para ouvir o que ele tinha para dizer. Isso é algo poderoso sobre nós, porque quando nós carregamos essa palavra, a palavra do Evangelho da verdade, a palavra pura, a palavra que Jesus ensina, nós passamos a carregar algo dentro de nós muito poderoso. Passamos a carregar a manifestação do reino dentro de nós, porque existe a palavra que foi enxertada em nossa vida. A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A palavra, ela tem que ser guardada em nosso coração para que possamos viver um evangelho puro. E quando guardarmos essas palavras, ou guardarmos a palavra do nosso Mestre, as multidões começarão a nos seguir por causa da palavra de vida eterna. Um dia, Jesus estava em um ambiente e a galera estava indo embora, a galera estava se afastando devido a uma palavra dura que Jesus ministra. De repente, Pedro chega até Jesus e vai dizer: Mestre, as multidões estão indo embora. Jesus disse: Pedro, acompanhe eles. Se você não está gostando do que eu estou falando, acompanhe eles. Aí Pedro vai declarar uma palavra para a vida dele e que também pode também conter em nossa vida. Pedro olha para Jesus e disse: Mestre, como eu posso seguir a multidão se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Jesus, ele tem essa palavra e nós temos que carregar essa palavra de vida eterna em nosso coração. Quando guardarmos essa palavra de vida eterna e passarmos a fazer com que essa palavra aconteça, tenhamos atitude para que a palavra aconteça. Paulo, ele vai dizer que quando nós somos ouvintes da palavra, mas nós não somos praticantes, nós somos como homens naturais. Não adianta eu só ouvir a palavra se eu não for um praticante dessa palavra. Eu preciso praticar ela, eu preciso ser alguém que tem uma atitude conforme a palavra que é me dada, a palavra de vida eterna. E Lucas vai continuar dizendo: e viu estar 2 barcos junto à praia, onde os pescadores haviam descido. A Bíblia, ela vai continuar o relato aqui dizendo que Jesus avista 2 barcos que estavam na beira da praia, barcos como esse, nós estamos vendo aqui, tem bastante barcos aqui, barcos como esses aqui, que nós estamos vendo. Havia pescadores que haviam acabado de descer dos seus barcos. E vendo Jesus isso, Jesus viu que o barco estava vazio e Jesus também viu que eles estavam lavando a rede. O que Jesus vai fazer? Jesus então vai subir nesse barco, porque Jesus só pode subir em algo quando esse algo está vazio de nós mesmos. O barco não tinha Pedro dentro dele, então Jesus sobe no barco. O barco estava sem Pedro, mas o barco agora tem Jesus. Quando eu entender que eu preciso esvaziar a minha vida para que Jesus venha tomar conta dela, quando eu entendo que eu preciso esvaziar o meu barco para que Jesus possa entrar nesse barco, para que as coisas comecem a dar certo na minha vida, as coisas vão passar a acontecer. Eu preciso descer deste barco e permitir com que Jesus preencha esse barco com a presença dele. Quando Jesus preencheu o barco com a presença dele, a palavra dele começou a ser liberada. Eu quero que você entenda isso. Quando você decidir esvaziar-se de si mesmo, esvaziar das suas vontades, esvaziar dos teus quereres, Jesus vai começar a liberar o barco dele sobre a nossa vida. Ele vai começar a liberar a palavra dele sobre nós, porque ele vai encher o nosso barco de vida eterna.
Ele vai encher a nossa vida com aquilo que é de melhor. Jesus só entrou no barco porque o barco estava sem Pedro. Jesus só vai entrar na sua vida quando você decidir deixar Ele tomar o controle. Outra coisa que nós vimos aqui é que os pescadores estavam lavando a rede e entrando em um dos barcos, que era o barco de Simão, pediu-se que afastasse um pouco da terra. Assim, assentando, ensinava no barco. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus entra no barco, e ele vai especificar de quem era esse barco. O barco era de Pedro, mas o barco estava sem Pedro. O barco era de Pedro, mas o barco estava sem Pedro. Quando eu entendo essas coisas, aí Jesus vai dizer: me afaste um pouco da terra. Às vezes nós somos firmes demais nos nossos pensamentos, às vezes nós somos cravados demais na terra e esquecemos que nós vivemos é pela fé. A fé é um simples fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Jesus estava, como se Jesus estivesse dizendo: vocês querem viver algo novo? Começa a se desprender dessa terra. Se afaste um pouco da terra, se afasta um pouco dos prazeres dessa terra, se afasta um pouco dessa firmeza que você tem. Deixa eu conduzir o seu barco fora dessa terra. Jesus disse: se afaste da terra, se afaste de coisas que te prendem, se afaste de coisas que impedem o seu barco de navegar, o seu barco de fluir pelas ondas do mar. Jesus estava dizendo isso: se afastem disso. Então Jesus, a Bíblia vai dizer que agora Jesus, ele se assentou no barco. Sabe, quando chega uma visita em nossa casa, alguém bate na porta da nossa casa, eu acho interessante se ele entrar e ele ficar de pé na nossa casa, é sinônimo que é uma visita rápida. Ele não quer sentar, ele só está indo ali, daqui a 5 minutos ele está indo embora. Mas quando ele chega, ele se assenta, tira o calçado e se assenta no sofá, é sinônimo que ele não vai embora tão cedo. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Ele quer entrar no nosso barco e ele não quer ficar em pé, ele não quer ser uma visita, ele quer ser o dono do nosso barco. Ele quer se assentar nesse barco, ele quer viver nesse barco, no nosso barco, e ele quer fazer morada nesse barco. Ele quer preencher esse barco da nossa vida, porque a Bíblia vai dizer que ele subiu no barco, ele se assentou nesse barco, ou seja, ele não quer ser mais um visitante da sua vida, ele quer ter uma morada fixa. Ele quer ser um habitante da sua casa, ele quer ser um morador da sua casa, ele quer conduzir a sua vida e ele quer conduzir a sua família. E para terminar, a Bíblia vai dizer que, havendo ele acabado de ensinar, ou sentado e acabado de pregar a palavra, ele disse: lance a rede, ou faz ao mar alto e lança a rede. Não tem como eu ganhar, eu pescar, se eu não me arriscar. Olha para você ver esse mar, olha como as ondas estão agitadas. Mas Jesus disse: vai para o mar alto, vai para onde você não tenha conforto nenhum, vai para um lugar onde não tem mais conforto. Sabe aquele conforto que você tem? Não, para mim tá tudo bom, para mim tá legal desse jeito, para mim tá de boa desse jeito. Está dizendo: vai para o mar alto, porque é lá que você vai encher a sua rede, é lá você precisa arriscar, sair desse conforto que você está vivendo. Se você quer viver coisas novas, você precisa arriscar, acreditando que tudo que eu aposto na palavra de Deus é certeza de se cumprir na minha vida. Pedro, ele vai dizer: mestre, passamos a noite inteira e nada apanhamos, mas com a sua palavra eu vou viver isso. Conforme a sua palavra eu lançarei a rede. Quando eu saio do conforto da minha vida e eu passo a acreditar na palavra, eu entrei no meu barco, um barco que Jesus havia entrado nele. Jesus havia trago a presença dele dentro do meu barco. Agora eu vou para o mar alto. E sabe o que vai acontecer na minha vida no mar alto? Eu vou passar a pescar peixes, não com varas, mas eu vou encher a minha rede com grandes e abençoados peixes. Que Deus abençoe você e que você possa viver uma vida nova, que você possa permitir que Jesus entre no seu barco, se esvazie e deixe com que Jesus encha com a presença dele. Confie na palavra que ele liberou sobre a sua vida. Sai desse conforto que você vive. Arrisque conforme a palavra dele, e a sua rede vai ser cheia de peixes. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe você. Fique com essa gotinha de sabedoria. Nos siga aí nas redes sociais. Dê um link aí. Nos abençoe, divulgue e seja abençoado pelo nosso Deus. Deus abençoe você e a paz.